Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o professor Pedro Duarte Neves. Já muito foi dito aqui durante esta já longa audição, mas penso que ainda há aqui algumas questões que ficaram aqui por esclarecer e outras respostas que não foram dadas de forma cabal e que eu gostaria de ver aqui esclarecida. Eu vou começar por algumas questões relacionadas com o relatório de inspeção ao crédito garantido por título. Concorda com a opinião que nos deu aqui o antigo presidente da Comissão de Auditoria do Banco de Portugal, João Costa Pinto, de que não faz sentido a Caixa Geral de Depósitos conceder empréstimos para a aquisição de ações de outros bancos? Sra. Deputada, antes de mais nada, deixe-me cumprimentá-la. Creio que também é a primeira vez que tenho este diálogo consigo. Essa declaração é do Dr. Costa Pinto. Eu não tenho que a comentar. O que tenho que lhe dizer é que o modelo de risco que uma instituição tem é aquela que ele define com o acionista e numa situação em que há mais risco na carteira, tem que haver, digamos assim, mais capital em termos dos bancos. O Sr. Professor disse aqui há pouco que o Banco de Portugal teve a melhor atuação possível no momento de transferência do poder do BCP. À luz das denúncias que recebeu em 2008 sobre as deficiências existentes na Caixa Geral de Depósitos e que aqui hoje já referiu, no período de Santos Ferreira e Armando Vara, não acha que a idoneidade destes administradores que em 2008 estavam no BCP deveria ter sido reavaliada? Estamos a falar de pessoas que decidiram emprestar centenas de milhões de euros para comprar ações do BCP sem a prudência exigida. Esta pergunta já foi há pouco feita, mas o Sr. Professor não deu uma resposta cabal relativamente a esta matéria. O que lhe posso dizer é que não houve avaliação de idoneidade destes administradores, isso não houve, de facto. Sim, mas porquê é que não houve essa reavaliação? Sra. Deputada, vamos lá ver, porque não havia, digamos assim, tanto quanto eu saiba, elementos suficientes para produzir uma avaliação de idoneidade destes gestores, não é? Aliás, um deles não teve a existir durante pouco tempo no BCP, não é? Sim, mas para o mesmo período, na altura não haveria factos, mas neste momento já existem. Senhora Deputada, aquilo que foi, eu creio que referiu aquilo que foi o exemplo do BCP. O exemplo do BCP não tem qualquer tipo de comparação com aquilo que nós estamos a falar aqui. Aquilo que aconteceu no BCP, portanto, estamos a falar das operações que aconteceram no BCP e que prevaleceram durante, digamos assim, a primeira metade, não foi a primeira metade, mas foi durante alguns anos da década passada, são operações que foram objeto de decisão em esferas que vão para além daquilo que nós estou a estar a falar. É preciso lembrarmos que as contas do BCP foram adulteradas durante um período de anos. Portanto, essas evidências não são de todo comparáveis com aquilo que nós estamos a poder falar aqui, não é? Sim, mas eu referia... E eu estou a referir isto porque isto é público, não é? É público que isto aconteceu, há decisões de tribunais, há isso tudo. Sim, no caso, referia-me concretamente, não propriamente a essas situações, mas aos administradores em si, que passaram da Caixa Geral de Depósitos para o BCP e que depois todos ficam a saber de determinadas situações e, no entanto, nós também ficamos hoje a saber que não houve qualquer diligência tomada no sentido de fazer uma reavaliação, então, dessa mesma idoneidade. Ou seja, toda a gente fechou os olhos nessa altura. E agora? Sra. Deputada, nessa altura não apareceu, digamos assim, nenhum conjunto de informação que justificasse esse processo de revelação da idoneidade. Ele não foi feito, pura e simplesmente. Não foi feito.
Avançando, como sabe, a circunstância da Caixa Geral de Depósitos ser simultaneamente credor e acionista de uma empresa faz com que os créditos passem a estar juridicamente e para efeitos de priorização, em caso de incumprimento, enfraquecidos. Passam a ser créditos subordinados. Foi público que no caso de Laceda e Val do Lobo tal ocorreu. Essa circunstância não obrigava a uma chamada de atenção por parte do Banco de Portugal? Vamos lá ver, em relação a um dos casos que mencionou, que é o segundo, eu não é suposto falar sobre casos individuais, portanto, se me permite, refiro-me assim. Essa situação foi acompanhada pelo banco, houve uma troca de correspondência, houve decisões da administração da Caixa de Depósitos que levaram a passar de financiamento para acionista, não é verdade? E o Banco de Portugal atuou, enfim, não havia, quer dizer, é uma operação de gestão normal das instituições, é uma operação de gestão das instituições. Aquilo que o banco fez foi assegurar que essa participação era considerada como um risco perante o próprio grupo, que é aquilo que prudencialmente o Banco de Portugal tem que fazer e deve fazer e fez. Ou seja, o Banco de Portugal tinha pleno conhecimento da situação de Val do Lobo? Não tinha pleno conhecimento da situação de Val do Lobo. E eu não tenho a mínima ideia do que é o pleno conhecimento da situação de Val do Lobo. Aquilo que se sabia, eu tinha dito que não referia, mas agora referi, peço desculpa. Aquilo que o Banco de Portugal sabia na altura é que havia uma decisão da instituição e que essa decisão da instituição foi de passar de um crédito para passar para acionista e o banco perguntou quais é que eram as razões para isso e assumiu, ou melhor, perguntou porque é que isso não estava a ser considerado como um grande risco junto à instituição e foi considerado como um grande risco da instituição e respondeu e a Caixa passou a considerar isso nos reportes como um risco sobre a própria instituição. Não era suposto o Banco de Portugal fazer mais qualquer coisa sobre esse assunto. E sobre o Laceda? A questão do Laceda? Sobre o Laceda, sei que foi uma opinião, uma posição acompanhada que teve perdas grandes e que foram registadas quando era suposto registar. Quer dizer, não tenho, como é que eu ia dizer, a gênese desse processo, não consigo. Os seus deputados sobre essa matéria conhecem, nesta fase, conhecem muito melhor do que eu. Como todos referem, houve uma crise do subprime em 2007-2008 que afetou em especial o imobiliário. Temos conhecimento que os bancos passaram a reforçar as suas garantias, já sabemos que fez o aviso 5 de 2008, que não surgiu nenhuma análise, tanto quanto sabemos, do Banco de Portugal, nem da crise do subprime, mas de instruções internacionais. Mas perguntava-lhe, o Banco de Portugal alguma vez comunicou à Caixa Geral de Depósitos a necessidade de reforçar as garantias de concessões de empréstimos? De garantias de concessão de empréstimos, mas de que tipo de... Agora, vamos lá ver, subprime é uma coisa, garantias do quê exatamente? Sim, neste caso, no caso dos créditos que não ofereciam estas garantias. Vamos lá ver, quem tem, quer dizer, o reforçar as garantias dos créditos que são concedidos é uma atuação do Conselho de Administração, porque se o Conselho de Administração não reforçar as garantias, vai ter que registrar uma perda. Portanto, há todos os incentivos e mais alguns para a instituição reforçar as garantias, porque faz parte normal da atividade de gestão. O Banco de Portugal pode fazer, os senhores têm que registrar as imparidades como deve ser. Em relação à crise do subprime, e é importante tê-la lembrado, porque realmente o início da crise financeira em Portugal, da crise financeira mundial, não foi a grande crise de 2008 com a falência do Lehman Brothers, mas o início da crise financeira foi em 2007 com o subprime. E podemos lembrar-nos vagamente disso, mas o mais importante que aconteceu em 2007 foi digamos assim, as dificuldades de financiamento dos agentes económicos, enfim, das economias. Portanto, houve uma crise de liquidez, de facto, que aconteceu de um dia para o outro e para a qual Portugal, por razões especiais que conhecemos, estava especialmente
vulnerável, porque Portugal tinha um déficit externo muito grande. E assim que a crise do subprime aconteceu, e isto foi no verão de 2007, aquilo que nós decidimos fazer, o Conselho de Administração, foi imediatamente chamar as administrações dos bancos para ver de que forma é que eles estavam preparados para reagir a uma situação de liquidez. E isto é uma das orientações principais que eu referi na minha intervenção inicial. Portugal era um país que estava, por questões várias, sujeito a pressões de liquidez. Está a ver? E quer dizer, aquilo que nós fizemos, Sr. Deputado, aquilo que nós fizemos foi, como eu disse aqui na intervenção inicial, fazer todas as pressões e mais algumas e sugestões para ter havido reforço de posição de liquidez das instituições e acesso a colaterais e coisas, enfim, coisas do estilo. Ainda assim, com essas diligências todas tomadas, em 2008 foram concedidos créditos na ordem dos 38 milhões a João Berardo, portanto, provavelmente não tomaram em condições para ir exatamente ao BCP, ao aumento de capital, portanto, provavelmente... Sra. Deputada, essas decisões são tomadas pelos Conselhos de Administração, não são tomadas pelo Banco de Portugal. Sim, mas ignoraram claramente as instruções não, dadas as instruções pelo Banco de Portugal. É para reforçar posições de liquidez. Portanto, para reforçar posições de liquidez. Por exemplo, em termos de liquidez, eu lembro perfeitamente que também foram transmitidas a administrações indicações de que o crédito não devia crescer a um ritmo superior daquilo que era a evolução dos recursos de financiamento das instituições, para não abrir mais o gap. E, portanto, isso foi transmitido em reuniões. Considera normal que a Caixa Geral de Depósitos tenha emprestado várias centenas de milhões de euros contra a análise de risco e que não tenham merecido do governador, à época, um só reparo? Não acha que tinham a obrigação de ter posto fim a estas situações? Nessas situações, sem parecer de risco, isso não era conhecido? Não é? Parecer negativo. Mas quer dizer, mas nunca o Banco de Portugal não fez uma avaliação, digamos assim, não fez uma análise aos atos de gestão da Caixa Geral de Depósitos. Quer dizer, fez outras inspeções, mas essa não fez. Pois, é que deveria ter feito, provavelmente. Foi dito aqui há sempre atividades que podemos fazer melhor e depois é sempre mais fácil dar sugestões para fazer melhor. Poderíamos falar assim com essa leviandade se não estivéssemos a falar de milhões e milhões de euros que já foram usados na recapitalização da Caixa. Pedi-lhe para não usar essa expressão, por favor. Peço desculpa. Foi dito aqui que a execução das dívidas criadas no período de Santos Ferreira poderia criar turbulência no sistema financeiro. Alguma vez foi abordado isso junto do Banco de Portugal por parte da Caixa Geral de Depósitos? A sua questão é se a administração da Caixa, por ter uma posição forte do BCP, estaria em condições de dizer que era difícil colocar no mercado. Quer dizer, é impossível eu ter presente, é impossível ter presente tal coisa, é um pensamento perfeitamente natural e, aliás, seria uma razão para não ter uma participação tão grande do mesmo banco, não é? Estou quase a terminar. Não vale a pena escamotearmos aqui a situação. O que se passou na Caixa Geral de Depósitos durante a sua jurisdição na área da supervisão do Banco de Portugal foi extremamente grave, obviamente que não da sua responsabilidade. Casos como Val do Lobo, o Grupo Lena, Metalgest, Berardo, entre outros, são todos créditos mal acautelados, assentes em más práticas. Teve conhecimento da realização destes créditos em concreto no âmbito das suas funções? Tive conhecimento concreto destas situações em concreto enquanto responsável pela supervisão? Quer dizer, só em termos de acompanhamento. Portanto, estes créditos seriam seguramente, quer dizer, seriam sinalizados, mas como créditos que estavam a ser acompanhados e, mais uma vez, na preocupação de que sejam registados
registadas perdas que possam estar associadas a esses créditos. Não houve qualquer, digamos assim, qualquer comunicação ao banco antes da concessão desses créditos. A ação expectativa, face agora à realidade e a todos os conhecimentos que nós vamos tendo, a ação expectativa do Banco de Portugal, quase podemos concluir que falhou em algum momento. As suas funções prudenciais não o obrigariam a ter tido uma ação mais proativa na defesa do banco público relativamente a situações concretas? Senhora Deputada, o Banco de Portugal não distingue bancos públicos de bancos privados. E em relação à atitude mais proativa, eu gostava de lhe lembrar que o Banco de Portugal, ao longo da crise financeira, teve uma atuação que não podia ser mais ativa para a proteção do sistema bancário. Nós estamos a discutir essa inspeção de 2011, Srs. Deputados, nós estamos a discutir essa inspeção de 2011 no início do programa de assistência económica e financeira, em que a economia portuguesa pura e simplesmente tinha dificuldades enormes de financiamento, em que os bancos não conseguiam obter com facilidade financiamentos externos. E tanto acho que a atuação do banco foi ativa, que decidi na minha intervenção inicial fazer um reconhecimento a quem desempenhou no Banco de Portugal essa função de supervisão num momento único de crise. Nós estamos a falar em 2011, estamos a falar seguramente de algo que é muito importante, que é este relatório. Estamos a falar numa altura em que as taxas de juro em Portugal, há 10 anos, subiram para valores proibitivos. O que estava em causa era o financiamento da economia portuguesa. Aquilo que o Banco de Portugal fez foi, na medida do possível, assegurar que os bancos eram capitalizados com acréscimos de capital por várias razões, mas em particular pela situação difícil que Portugal estava face aos seus credores e, portanto, robustecer as posições de capital e de liquidez das instituições numa situação que, pura e simplesmente, era extraordinariamente grave. Espero não passar por uma situação semelhante, enfim, tão cedo, mas desde que me dê alguns tempos para viver ainda, está bem? Deu alguma vez conhecimento ao Governador do Banco de Portugal sobre alguma situação em concreto já anteriormente referidas? Quer dizer, mas quais situações? Portanto, eu já disse que a inspeção foi comunicada. Estas empresas, algumas delas podiam aparecer naqueles reportes prudenciais e financeiros que chegavam ao conhecimento do Governador. Havia muitas reuniões abertas com os serviços também. Agora, repare, haver uma empresa a quem é concedido um crédito e esse crédito corre mal, é qualquer coisa que já não se consegue resolver, não é? Portanto, quer dizer, até é que se registar essa imparidade, sim. Sim, se estivermos a falar de 1 milhão é uma coisa, se estivermos a falar de 500 milhões é completamente distinto. Não é? Estamos a falar de realidades distintas e, portanto, não é só fazer um registro de imparidades, é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E esta minha pergunta veio no sentido pelo facto do Governador Carlos Costa, aqui em audição, nos ter dito que um Governador jamais desce ao nível de ter que ler relatórios. E pronto, muito bem, mas certamente o senhor lia relatórios. E foi nesse sentido que eu fiz essa pergunta. Se lia relatórios, alguma vez reportou ao Governador do Banco de Portugal que disse que não descia ao nível de descer de ler estes relatórios? Vamos lá ver, em relação a essa pergunta concreta, aquilo para que os relatórios, digamos assim, eu recebo o relatório, mas fundamentalmente tenho que discutir a proposta de atuação em relação ao relatório. E essa proposta de atuação em relação aos relatórios, tipicamente era eu que dava o ok a essa proposta dos serviços.
Para terminar, então, independentemente deste relatório que surgiu em 2008, as suas funções iniciaram então em 2006 e os ROCs informaram-nos também aqui em sede de audição que enviavam então relatórios trimestrais e que nesses relatórios constavam lá reservas, anomalias, imparidades e outras situações graves. Ou seja, podemos concluir que desde 2006 tinha conhecimento de determinadas situações na Caixa Geral de Depósitos ou só ficou efetivamente mais a par de todas as situações a partir do relatório de 2011? Sr. Deputada, os relatórios trimestrais, que eu saiba, não havia relatórios trimestrais que fossem enviados ao Banco de Portugal. Portanto, peço imensa desculpa, mas eu não sei que relatórios trimestrais é que eram enviados ao Banco de Portugal. Posso estar a cometer Peço desculpa, eles disseram que enviavam, inclusive, ao Ministério das Finanças. Não, ao Ministério das Finanças enviavam um relatório trimestral. O Ministério das Finanças era o acionista e era enviado ao Ministério das Finanças. Ao Banco de Portugal... Não era enviado ao Banco de Portugal. Não, quer dizer, não lhe posso garantir, mas não tive conhecimento nenhum. O que eu disse foi que esses relatórios eram enviados ao Banco de Portugal, mas esses relatórios vinham com uma declaração global de conformidade dos procedimentos de controle interno. Portanto, esses relatórios tinham deficiências, sim, tinham lá a cobertura das garantias, sim, mas isso foi um processo que foi acompanhado. Muito obrigada. Era tudo. Muito obrigado. Mas atenção, em relação aos relatórios de inspeção, portanto, só para tornar isso claro, os relatórios de inspeção, enfim, não tinham que vir sempre a mim, mas eram relatórios que, tipicamente, a proposta de atuação, o relatório, mas o que era que as pessoas discutiam, os técnicos comigo, era a proposta de atuação, e essa proposta de atuação era eu que decidia.